Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Câmara dos Deputados aprova a urgência no projeto de anistia após pressão da oposição. Gilmar assume relatoria de ações sobre impeachment de ministros para garantir blindagem do STF. Dinamarca se prepara para comprar armas de longo alcance pela primeira vez na história. Venezuela inicia exercícios militares em tentativa de intimar os Estados Unidos. Autoridades de São Paulo indicam participação do PCC no assassinato do ex-delegado. E ainda, os gols do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência da análise do projeto da anistia. Foram 311 votos favoráveis e 163 contrários. A sessão foi marcada por muitos protestos, gritarias e desentendimentos entre os parlamentares. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira um requerimento de urgência em favor do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. De acordo com a Câmara dos Deputados, a anistia inclui os participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor, se a proposta virar lei. O resultado foi bastante comemorado por deputados a favor do projeto. Então agora nós temos que anular esse processo que está no Supremo. Esse processo é nulo de pleno direito. Isso é um grande teatro para criminalizar a oposição, para tirar o Bolsonaro do jogo político. E mais, eles vão assassinar o Bolsonaro. A decisão de pautar a votação foi tomada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após uma reunião com líderes partidários. A aprovação do projeto de lei foi duramente criticada por deputados da esquerda. É um dia triste para a democracia brasileira. E é um dia que vai marcar a história desse parlamento. O que a gente viu hoje aqui é de uma vergonha, é de um escárnio que é difícil colocar em palavras. Há 2 anos e meio, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram as sedes dos 3 poderes por não aceitarem a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário, em qualquer momento, sem precisar passar pelas comissões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu ao Executivo e também ao Congresso Nacional informações sobre o rito do processo de impeachment contra os ministros da Corte. O ministro Gilmar Mendes assumiu a relatoria de 2 ações que questionam as regras para o processo de impeachment de ministros da Corte. Os pedidos ajuizados pela Associação de Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade questionam trechos da lei do impeachment. Para a AMB, as prerrogativas da magistratura garantem um quórum mínimo de 2/3 para o recebimento de denúncia e eventual afastamento de juízes. O questionamento aconteceu por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que força o STF a analisar a questão. A associação pediu que a Corte afaste qualquer interpretação que permita a decretação de afastamento cautelar do cargo no processo de impeachment de ministros do STF. O Partido Solidariedade seguiu os moldes da AMB, que questionou os trechos da legislação de crimes de responsabilidade e considerou que a maioria simples do Senado não tem competência para determinar o afastamento de um ministro do STF. O Solidariedade também diz que, segundo o artigo 57 da lei, o recebimento da denúncia já acarretaria o afastamento do ministro das funções. A legenda considera que o trecho afronta os direitos da magistratura, que estabelecem a perda da função apenas com sentença transitada em julgado. A ação também afirma que os cargos de ministros do STF, chefe da Procuradoria-Geral da República e ministro de Estado não podem ser submetidos ao mesmo escrutínio político popular,
que o cargo de presidente da República. O partido considera que a denúncia contra ministros deve ser apresentada pela PGR. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que amplia a tarifa social de energia elétrica para famílias de baixa renda. O Senado Federal também votou o tema e aprovou com ampla margem. O projeto aprovado estabelece que a partir de janeiro do próximo ano, famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo terão um desconto na conta de luz, com abatimento em cerca de 12%. Segundo o texto, a tarifa social vai ajudar as famílias do CadÚnico com renda mensal até meio salário mínimo per capita, pessoas com deficiência ou idosos no benefício de prestação continuada, além de famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, criticou Eduardo Bolsonaro e disse que o deputado federal instiga os Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo se mudou para os Estados Unidos e tem buscado, junto ao governo Donald Trump, soluções e alternativas para os problemas no Brasil. Alcolumbre disse que não dá para um deputado ficar nos Estados Unidos instigando o país contra o Brasil. Ele afirmou ainda que não dá para aguentar essas agressões calado. O presidente do Senado Federal já havia reclamado da atuação da oposição no Congresso. Segundo ele, a situação está impossível e está enfrentando muitos problemas. Ele citou o risco de ocupações do plenário e ameaças de obstrução da pauta. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não pretende disputar a eleição presidencial de 2026. Ele garantiu que vai buscar a reeleição no estado. Tarcísio de Freitas já havia afirmado várias vezes que o objetivo dele é continuar no governo de São Paulo, mas essa foi a primeira vez que destacou que não pretende disputar a cadeira no Executivo após a condenação do colega Jair Bolsonaro. O governador é um dos principais cotados para ser o indicado de Jair Bolsonaro no pleito de 2026. O aliado do ex-presidente aparece inclusive como a maior aposta entre os brasileiros entrevistados pelo levantamento Atlas Intel. Para 46,3% dos eleitores de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas deveria ser escolhido como candidato à presidência, caso o ex-mandatário não possa disputar as eleições de 2026. Como possível sucessor, o deputado federal Eduardo Bolsonaro aparece na segunda colocação, tendo sido escolhido por 25% dos representantes. Já a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, soma 21,5% das respostas. A União Europeia discute novas medidas comerciais que podem elevar tarifas sobre produtos de Israel e sancionar 2 ministros. O bloco quer pressionar Tel Aviv diante da crise humanitária da faixa de Gaza. A Comissão Europeia propôs aumentar os impostos sobre determinados produtos procedentes de Israel. As medidas comerciais, caso sejam adotadas pelos países da União Europeia, encareceriam em cerca de 227 milhões de euros o custo de certas importações israelenses. Segundo uma fonte comunitária, o órgão executivo do bloco também sugeriu sancionar 2 ministros israelenses de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, responsável pela segurança nacional, e Bezalel Smotrich, encarregado das finanças. Quero ser muito clara. O objetivo não é punir Israel. O objetivo é melhorar a situação humanitária em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, advertiu que qualquer ação contra Israel receberá uma resposta adequada, mas disse esperar não ter que recorrer a ela. As exportações israelenses para a União Europeia, seu principal parceiro comercial, somaram 15,9 bilhões de euros no ano passado. Se os 27 países derem sinal verde, apenas 37% dessas importações seriam afetadas pelas sanções, principalmente no setor agroalimentar. O cofundador da empresa de sorvetes Ben Jerry's anunciou a saída após afirmar que a empresa perdeu a autonomia desde que a Unilever limitou as ações. O cofundador da empresa de sorvetes Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, renunciou após afirmar que a companhia perdeu a independência para seguir os seus valores. A Ben & Jerry's, conhecida pelo ativismo social, está sob a propriedade da gigante britânica Unilever. O anúncio ocorre após o fracasso da empresa em 2022 em impedir que o grupo britânico vendesse seus sorvetes em assentamentos judaicos na Cisjordânia. Segundo a empresa, isso vai contra seus valores. De acordo com um comunicado publicado no X pelo cofundador Ben Cohen,
Greenfield afirmou que não podia mais, com plena consciência e após 47 anos, continuar sendo um empregado da companhia que fundou. A marca foi criada por 2 amigos de escola em 1978 e adquirida pela Unilever em 2000. E agora faz parte da Magnum Ice Cream Company, uma subsidiária do conglomerado britânico. Greenfield disse ainda que a empresa foi silenciada, marginalizada por medo de incomodar aqueles que estão no poder, no momento em que o governo dos Estados Unidos está atacando os direitos civis, os direitos de voto, os direitos dos imigrantes, das mulheres e da comunidade LGBTQ. Um porta-voz da Magnum apontou que a empresa continua comprometida com a missão e o legado da Ben & Jerry's. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. O Copom justificou a decisão alegando instabilidades no ambiente externo e a inflação ainda acima da meta no Brasil. O comitê reconheceu que a atividade econômica perdeu força, mas o mercado de trabalho continua aquecido. Nas atuais condições do país, segundo o Copom, esse cenário segue inflacionário e a manutenção dos juros auxiliam no combate à inflação. A decisão do Copom corresponde com a expectativa dos economistas do mercado financeiro, tendo por base indicações do próprio Banco Central de que a taxa será mantida inalterada por um período bastante prolongado de tempo. Em 2025, os diretores indicados pelo presidente Lula formaram maioria no colegiado, ou seja, eles são responsáveis diretamente pela decisão tomada. A expectativa de economistas é de que a taxa seja mantida no atual patamar até o início de 2026. Ao contrário do Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, reduziu suas taxas de juros pela primeira vez neste ano, em 0,25 ponto percentual, devido a um mercado de trabalho mais fraco. Agora, a taxa de juros de referência está entre 4% a 4,25%. A autoridade monetária prevê mais 2 cortes neste ano. Apenas o novo governador do Banco Central, Steven Mnuchin, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente Donald Trump, votou contra essa decisão e buscou uma redução maior da taxa. Demos as boas-vindas a um novo membro do comitê. O comitê permanece unido na busca por nossos objetivos de mandato duplo. Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência e, além disso, realmente não tenho nada a compartilhar. A decisão sobre os juros ocorreu após meses de fortes pressões de Trump para que a autoridade monetária reduzisse as taxas e em um contexto de crescentes preocupações pela pressão política sobre o Banco Central, uma instituição independente. O Comitê Monetário do Federal Reserve mostrou-se também mais otimista em relação ao crescimento da economia americana, que prevê em 1,6% neste ano, frente aos 1,4% que projetava em junho. O comitê não fez mudanças quanto às suas expectativas de desemprego e inflação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu hoje com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para discutir as relações comerciais e também as guerras da Ucrânia e na faixa de Gaza. Donald Trump chegou nesta quinta-feira à residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a 70 quilômetros de Londres. O presidente dos Estados Unidos esteve antes em Windsor, onde foi recebido com pompa pela monarquia. Embora ideologicamente afastado de Trump, o primeiro-ministro trabalhista tentou estabelecer uma ponte entre o presidente americano e seus aliados europeus, sobretudo no que diz respeito à guerra na Ucrânia. A guerra na faixa de Gaza também estava na agenda. Para além das questões geopolíticas, a viagem do magnata republicano tem um claro caráter econômico, com a participação de grandes executivos nos eventos e recepções e o anúncio de investimentos significativos. Nesta quinta-feira, o presidente americano e Starmer assinaram um acordo para impulsionar a cooperação de seus países nos campos de inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear. As empresas americanas Microsoft, Google e Blackstone se comprometeram com investimentos de mais de 150 bilhões de dólares, ou mais de 790 bilhões de reais. Mas não se sabe ainda se o encontro pode levar a uma isenção na tarifa sobre o aço, que Trump anunciou em maio e que ainda não foi concretizada. E a Dinamarca vai comprar armas de precisão de longo alcance pela primeira vez na história. A Dinamarca anunciou que comprará armas de precisão de longo alcance, como mísseis e drones, pela primeira vez em sua história,
já que o país precisa fortalecer sua capacidade de dissuasão diante da ameaça da Rússia à Europa. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou em entrevista coletiva que a medida representa uma mudança de paradigma na política de defesa do país nórdico. A Rússia está nos testando a unidade da OTAN, testando nossa vontade e nossa capacidade de resposta. E eles estão testando como reagimos, e isso ajudará a determinar até onde a Rússia irá na próxima vez. A situação é séria para a Europa, é séria para a Dinamarca e, é claro, é particularmente séria para a Ucrânia. Não há dúvida de que a Rússia será uma ameaça para a Dinamarca e a Europa por muitos anos. O Ministério da Defesa dinamarquês declarou em um comunicado que analisará quais armas de longo alcance melhor atendem às necessidades do país. O rearmamento se tornou uma prioridade para o governo após a invasão russa da Ucrânia. Na semana passada, a Dinamarca anunciou que investiria cerca de 9 bilhões de dólares em sistemas europeus de defesa aérea e antimísseis. Esse valor equivale a 48,8 bilhões de reais. Autoridades espanholas prenderam 19 pessoas acusadas de homicídios e tortura em um barco que transportava migrantes do Senegal. Pelo menos 50 pessoas desapareceram durante a viagem. A polícia espanhola anunciou a prisão de 19 pessoas suspeitas de assassinato e tortura em um barco que transportava migrantes do Senegal para as Ilhas Canárias. A embarcação de madeira foi resgatada à deriva ao sul de Gran Canária em 24 de agosto, com 248 sobreviventes a bordo. Mas as autoridades acreditam que o barco transportava cerca de 300 pessoas e que os desaparecidos foram jogados ao mar durante a viagem de 11 dias. A polícia disse que os sobreviventes relataram que vários dos detidos, os capitães do barco, atacaram dezenas de pessoas, espancando-as e maltratando-as de diversas maneiras. De acordo com os relatos, eles chegaram a jogar pessoas no mar e se recusaram a ajudar aqueles que acidentalmente caíram na água. Os 19 suspeitos estão em prisão preventiva, acusados de auxílio e cumplicidade à imigração ilegal, homicídio, lesão corporal e tortura. A Espanha é um dos 3 principais portos de entrada de imigrantes irregulares na Europa, juntamente com Itália e Grécia. As autoridades estimam que milhares de pessoas morreram nos últimos anos tentando atravessar a rota do Atlântico, principalmente para as Ilhas Canárias. Milhares de franceses foram às ruas nesta quinta-feira protestar contra os cortes sociais no orçamento de 2026. A França enfrenta um novo dia de protestos nesta quinta-feira. Milhares de pessoas se manifestaram contra os cortes sociais nos orçamentos de 2026 e a política fiscal do presidente Emmanuel Macron. As autoridades esperam uma grande mobilização com até 900 mil manifestantes nas ruas, 5 vezes mais do que o número registrado nos protestos de 10 de setembro e com níveis semelhantes às manifestações contra a reforma da Previdência em 2023. Serviços de trens regionais e transporte público limitados ou paralisados, muitas escolas e a maioria das farmácias fechadas. Os efeitos da greve já foram sentidos nas primeiras horas do dia. Assim como nos protestos de 10 de setembro, organizados pelas redes sociais com o lema "Vamos bloquear tudo", as autoridades mobilizaram um grande dispositivo de 80 mil policiais e gendarmes para evitar os bloqueios. A adesão aos protestos era grande nas primeiras horas da manhã. Às 10 horas em toda a França, houve 230 ações em vias públicas, 95 tentativas de bloqueio de locais e 10 mil pessoas envolvidas nessas ações. Até agora, houve apenas um ato de sabotagem na Martinica. O ex-primeiro-ministro François Bayrou desencadeou os protestos com seu plano orçamentário para 2026, que previa cortes de 44 bilhões de euros, ou mais de 270 bilhões de reais, e a eliminação de 2 feriados nacionais. O parlamento derrubou o governo Bayrou na semana passada e seu sucessor, Sébastien Lecornu, anunciou a elaboração de um novo plano que não incluirá a supressão dos feriados. Mesmo assim, os sindicatos decidiram prosseguir com a mobilização.
Além de exigir a eliminação dos cortes propostos por Bayrou, eles também pedem a revogação da impopular reforma da Previdência de 2023, além de mais recursos para os serviços públicos. Segundo uma pesquisa do Instituto ELAB, publicada na quarta-feira, 56% dos franceses aprovam a mobilização. O ministro da Defesa da Venezuela anunciou que o país iniciou exercícios militares em uma ilha do Caribe. Em um discurso na TV estatal, Vladimir Padrino Lopes disse que o treinamento das Forças Armadas está acontecendo na ilha La Ortila, no nordeste do país, e que é uma resposta à voz ameaçadora e vulgar dos Estados Unidos. Ele afirmou que vai haver deslocamentos da defesa aérea com drones armados, drones de vigilância e drones submarinos. Ele afirmou também que a Venezuela vai implementar ações de guerra eletrônica. A TV estatal também exibiu imagens das embarcações anfíbias e dos navios de guerra deslocados para uma base da Marinha venezuelana. Os exercícios, que se prolongarão por 3 dias, contam com 12 navios militares, 22 aeronaves e 20 embarcações de menor porte. O anúncio da operação, intitulada Caribe Soberano 200, foi feito horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que uma terceira embarcação, que circulava em frente ao litoral da Venezuela, foi eliminada pela frota militar americana. No início da semana, Nicolás Maduro afirmou que o país está sofrendo uma agressão por parte dos Estados Unidos. E no próximo bloco, Justiça quebra sigilo de dados de chefes de torcidas organizadas e o envolvimento do PCC no assassinato de um delegado em São Paulo. Uma operação foi deflagrada nesta quinta-feira contra integrantes de torcidas organizadas envolvidas em crimes. As sedes das principais torcidas do Rio de Janeiro foram alvos de busca e apreensão. O delegado Álvaro Gomes, titular da Draco, disse que a investigação começou em maio. Segundo ele, foi identificado que criminosos estão se utilizando da estrutura das torcidas. Ao longo desta quinta-feira, um suspeito foi morto durante confronto com uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais Ilha do Governador. Entre os alvos dos agentes estão as torcidas Força Jovem do Vasco, Fúria Jovem do Botafogo, Ira Jovem do Vasco, Mancha Negra também do Vasco, Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem Botafogo, Torcida Jovem Fla e Young Flu. Na última semana, um vascaíno foi baleado e morreu. Outro foi atingido no pé e um torcedor foi morto a pauladas. Um dos grupos investigados, a Torcida Jovem Fla, conhecida como TJF, havia sido banida dos estádios por 5 anos e, no dia do seu retorno, protagonizou cenas de violência em Copacabana, além de tumultos. 8 milicianos armados e encapuzados invadiram na madrugada de hoje o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, para matar um paciente apontado pela polícia como testemunha de um crime. Na tarde de ontem, ele sofreu uma emboscada e levou 9 tiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por volta das 2h30, o grupo rendeu seguranças no estacionamento do hospital e seguiu até o centro cirúrgico, mas o homem já tinha sido transferido para a enfermaria. Um dos invasores usava um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, o DRACO. A corporação confirmou que o uniforme usado pelo criminoso era falso. Os criminosos não conseguiram encontrar o alvo. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, informou que a invasão afetou o atendimento da unidade. Segundo ele, a invasão foi completamente absurda e colocou toda a unidade de saúde em risco. Daniel também disse que o funcionamento de unidades foi suspenso 516 vezes por motivos de segurança, invasão ou por risco. Mas a Secretaria de Segurança Pública do Rio negou a informação e chamou o secretário de mentiroso. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, divulgou hoje os nomes e as fotos de 2 suspeitos de participação no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Uma mulher de 25 anos foi presa ontem, acusada de ter ido buscar, aqui no Grande ABC, um dos fuzis usados no crime. Em entrevista à imprensa sobre o caso, ele disse não ter dúvidas de que há envolvimento do crime organizado na execução. Mas ele ponderou que a motivação ainda está em investigação.
Os suspeitos que são alvo de mandados de prisão e estão foragidos são Felipe Avelino da Silva, conhecido no PCC como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos. O secretário explicou ainda que eles foram identificados por meio de material genético encontrado em um dos carros abandonados pelos criminosos após a execução, mas que a polícia ainda não se sabe qual a participação deles no assassinato. Rui Ferraz Fontes foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e esteve na corporação por cerca de 40 anos. Ele foi um dos pioneiros na investigação do PCC. Desde janeiro de 2023, ele comandava a Secretaria de Administração de Praia Grande, mas acabou assassinado na última segunda-feira. As autoridades também falaram sobre a prisão de uma mulher por suspeita de ter ido buscar na Baixada Santista um dos fuzis usados na execução. Segundo o delegado-geral de polícia, Arthur Dian, ela teve apenas participação logística no crime. A mulher de 25 anos contou que foi acionada por um homem que pediu para que ela fosse até a Praia Grande retirar um pacote. Ela então viajou até o litoral, pegou o pacote, o trouxe para São Paulo e depois o entregou para esse mesmo homem. A defesa dela disse que iria se manter em silêncio até se inteirar do caso. O relatório final do CENIPA apontou hoje que a queda de um helicóptero na zona norte de São Paulo em 2022 aconteceu por conta de uma combinação de fatores. O documento afirma também que o piloto usou medicamentos e cocaína. O helicóptero decolou do heliponto em São Paulo com destino ao heliponto em Fazenda Extrema, Minas Gerais, para buscar o presidente do Grupo XP. Mas durante o voo, a aeronave colidiu contra um morro, localizado no conjunto de montanhas da Serra da Cantareira, em Caieiras, Grande São Paulo. Segundo o relatório do CENIPA, o helicóptero decolou com combustível suficiente e estava com o certificado de aeronavegabilidade válido, mas não havia sido transmitido plano de voo ao controle de tráfego aéreo, e o copiloto não era funcionário formal do operador. Durante o trajeto, a aeronave desviou das rotas regulamentadas, seguindo em voo visual em condições noturnas e com visibilidade reduzida. Conforme a investigação, essa atitude foi inadequada, associada ao excesso de confiança e impulsividade. O exame toxicológico do piloto também detectou presença de cocaína e de substâncias psicoativas no organismo, sendo os medicamentos clonazepam, venlafaxina e zolpidem. Essas substâncias estão expressamente proibidas para atividade aérea desde 1998. O CENIPA aponta que o uso de entorpecente e dos medicamentos pode ter influenciado na concentração e capacidade do piloto, mas classificou como indeterminado na conclusão sobre o uso nos fatores contribuintes. Além do uso de substâncias, o CENIPA apontou que desafios pessoais do piloto, como problemas familiares e estado depressivo, possivelmente possam ter afetado sua capacidade cognitiva e emocional. Uma mulher morreu após uma tubulação da Sabesp cair sobre uma casa em Mauá, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como Clélia dos Santos, de 79 anos. Clélia dos Santos estava dentro da residência quando foi atingida e morreu antes da chegada do socorro. Segundo o boletim de ocorrência, um duto d'água se soltou e invadiu a casa. A Prefeitura de Mauá informou que a tubulação pertence à Sabesp. Segundo a empresa de saneamento, o incidente ocorreu durante obras do sistema de água em Mauá. Em nota, a Sabesp lamentou a morte e disse que enviou equipes de assistência social e segurança do trabalho ao local, além de iniciar a apuração das causas da tragédia junto ao consórcio responsável pela obra. A empresa afirmou ainda que vai prestar apoio à família da vítima. E a seguir, mudanças climáticas acendem alerta pelo mundo e os gols do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. A Austrália prometeu reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2035. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do país. A Austrália prometeu nesta quinta-feira reduzir as emissões de gases de efeito estufa na próxima década entre 62% e 70% em relação aos níveis de 2005.
O anúncio veio poucos dias após a divulgação de uma avaliação nacional de riscos climáticos, que concluiu que o aumento das temperaturas vai ter impactos em cascata, cumulativos e simultâneos na vida das 27 milhões de pessoas que vivem no maior país da Oceania. O compromisso anterior da Austrália para 2030 era diminuir as emissões em 43% em relação a 2005. Pelo Acordo de Paris, cada país deve fornecer às Nações Unidas um valor fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035, além de um plano detalhado de como atingir esse objetivo. Hoje anuncio que aceitamos a recomendação de que a meta de emissões da Austrália para 2035 seja de 62% a 70%. Esta é uma meta responsável, respaldada pela ciência, por um plano prático para alcançá-la e construída com base em tecnologia comprovada. É a meta certa para proteger nosso meio ambiente, proteger e promover nossa economia e empregos e garantir que atuemos em nosso interesse nacional e no interesse desta e das futuras gerações. Essas metas da Austrália estão acima das do Canadá e da vizinha Nova Zelândia, porém abaixo das do Reino Unido, uma das mais ambiciosas do mundo. As emissões globais têm aumentado, mas precisam ser reduzidas quase pela metade até o final da década, para limitar o aquecimento global a níveis mais seguros, conforme combinado no Acordo de Paris. A mudança global para a energia limpa é a maior transformação econômica desde a Revolução Industrial e representa a melhor oportunidade econômica para a Austrália de todos os tempos. Se fizermos isto corretamente, podemos fazer nossa economia crescer e criar bons empregos para os australianos. A Austrália investiu bilhões em energia solar, turbinas eólicas e manufatura sustentável para se tornar uma superpotência em energia renovável. Mas as ambições verdes estão em desacordo com um profundo envolvimento com lucrativas indústrias de combustíveis fósseis. O país continua sendo um dos maiores exportadores de carvão do mundo, subsidiando fortemente os setores de combustíveis fósseis. Um alerta sobre o futuro da Amazônia acende o debate ambiental às vésperas da COP30. Pesquisadores apontam que a floresta pode estar perto de um ponto sem retorno, com impactos graves para o ciclo das chuvas e para o clima global. A floresta amazônica do Brasil perdeu uma área de 49,1 milhões de hectares de floresta tropical nos últimos 40 anos, o equivalente ao tamanho da Espanha. Se forem incluídos outros tipos de vegetação, a Amazônia perdeu 13% de sua cobertura nativa no período. O dado foi divulgado pela plataforma de monitoramento MapBiomas com base em imagens de satélite. A rede, formada por universidades, ONGs e empresas de tecnologia, destacou que entre 1985 e 2024, a pecuária quase quintuplicou na região. Segundo o pesquisador Bruno Ferreira, a Amazônia estaria chegando a um ponto de não retorno, de 20% a 25% de perda de vegetação, o que faria com que ela não se sustentasse mais como floresta tropical. O cientista sublinhou que quando se perde vegetação demais, o ciclo da chuva é interrompido e grandes áreas tendem a se transformar em savanas mais secas. 9 países abrigam a floresta amazônica, com 60% dela no Brasil, país que vai sediar a Conferência Climática da ONU COP30 na cidade amazônica de Belém, em novembro. E há menos de 2 meses para a COP30 no Brasil, as autoridades informaram que somente 79 dos 198 países convidados reservaram hospedagem em Belém. Os altos preços na capital paraense têm complicado a organização do evento. A Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil informou que apenas 79 dos 198 países convidados para a cúpula em Belém reservaram hospedagem. Faltam menos de 2 meses para o evento, que sofre com incertezas por conta dos altos preços na cidade. Com 50 mil participantes esperados, a Conferência Climática das Nações Unidas será realizada entre 10 e 21 de novembro na capital paraense. Belém é criticada por algumas delegações que consideram excessivos os valores das acomodações. Após uma reunião virtual com o escritório da ONU, a Secretaria Extraordinária comunicou que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, enquanto outros 70 seguem em negociação. Em julho, um grupo de negociadores pediu ao governo brasileiro que transferisse, ao menos parcialmente, o evento para outras cidades com maior capacidade.
O Observatório do Clima, rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira, alertou em agosto que a COP30 poderia ser a mais excludente da história por conta dos preços. Um porta-voz das Nações Unidas disse que, para aliviar a pressão, a entidade irá aumentar o subsídio diário em Belém para delegados de 144 países em desenvolvimento. O valor subiria de 144 para 197 dólares, o equivalente a R$ 1.044. O governo federal considerou a iniciativa um avanço para facilitar a participação, mas advertiu que o valor não cobre integralmente os custos locais. Cientistas anunciaram a criação de um modelo de inteligência artificial capaz de prever diagnósticos médicos com anos de antecedência. A criação de um modelo de inteligência artificial capaz de prever diagnósticos médicos com anos de antecedência, a tecnologia utilizada pela IA, chamada de Delphi 2M, é a mesma do ChatGPT da OpenAI. Segundo um estudo publicado pela revista Nature, a partir do histórico do paciente, o modelo prevê a prevalência de mais de 1.000 doenças com anos de antecedência. Os cientistas de instituições do Reino Unido, Dinamarca, Alemanha e Suíça utilizaram antecedentes médicos de cerca de 500 mil de pacientes do banco de dados biomédico britânico UK Biobank. Para processar todos esses dados, os pesquisadores fizeram uso de uma tecnologia semelhante à do ChatGPT, baseada inicialmente em conteúdos textuais. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, compreender uma sequência de diagnósticos médicos equivale a aprender a gramática de um texto. A entidade acrescentou que, graças ao treinamento recebido, a Delphi 2M aprende a detectar padrões nos dados de saúde antes dos diagnósticos e em quais combinações e sucessões eles ocorrem. As capacidades do modelo foram testadas a partir de dados de saúde de quase 2 milhões de pessoas na Dinamarca. As equipes de pesquisa indicaram, no entanto, que a IA deveria passar por mais testes e que ainda não estava pronta para uso. Paleontólogos apresentaram um fóssil de uma espécie pouco estudada de um golfinho marinho com 12 milhões de anos. Agora sim, revelamos então um fóssil de golfinho muito particular. A descoberta, feita durante uma escavação no deserto de Ocucarri, no Peru, foi encontrada quase intacta, apesar dos 12 milhões de anos. O esqueleto petrificado é do espécime Lomacetus e mede 3,5 metros. É realmente muito importante. Para começar, a maioria dos esqueletos que encontramos no deserto costuma estar desarticulada. Neste caso, temos um esqueleto quase completo, com vértebras, costelas, partes do crânio, o que representa que está muito completo. Isso permite fazer mais estudos, mais do que apenas a anatomia craniana, mas a anatomia completa de todo o animal. Como se movia, como nadava, o que comia, quanto tempo vivia, etc. Ocucarri é um deserto muito valorizado pelos paleontólogos. Há pouco mais de 2 décadas, foram descobertos fósseis de 2 baleias anãs de 4 patas, golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, que começou há 23 milhões de anos e terminou há cerca de 5 milhões de anos. Um retrato feito pelo pintor Pablo Picasso foi revelado hoje em uma casa de leilões de Paris. Este retrato de Dora Maar, pintado por Pablo Picasso, era praticamente desconhecido. Intitulado Busto de Mulher com Chapéu de Flores, o quadro foi pintado em julho de 1943 e estava em poder da família proprietária desde 1944. A obra foi revelada nesta quinta-feira em uma casa de leilões de Paris. Esta pintura era conhecida por existir em preto e branco, como consta no catálogo Os Erros das Obras de Picasso, e também pelas fotografias que o fotógrafo Brassai tirou no estúdio de Picasso em 2 e 3 de maio de 1944. Picasso frequentemente pintava Dora Maar, fotógrafa que foi sua companheira por uma década. Este foi um dos últimos retratos que ele fez dela, e especialistas observam que se destaca pelas cores vibrantes, em uma época em que Picasso usava tons escuros. Quando fez a pintura, o artista já conhecia Françoise Gillot, que seria sua nova companheira. Segundo especialistas, isso pode explicar a expressão triste no rosto de Dora. A obra vai ser leiloada em 24 de outubro e está avaliada em cerca de 8 milhões de euros, pouco mais de 51 milhões de reais. Ontem foi dia de Copa Libertadores e também de Brasileirão. Palmeiras venceu o River Plate e joga em São Paulo com grande vantagem. Já o Botafogo e o Mirassol protagonizaram uma partida
cheia de gols. Botafogo e Mirassol protagonizaram um jogo cheio de emoções no Newton Santos. Se você não assistiu, contaremos o porquê. Aos 12 minutos, Savarino abriu o placar. Mais tarde, Cris Ramos fez o segundo. No final do primeiro tempo, Montoro fez o terceiro. Sim, 3-0 no primeiro tempo. Mas lembra que eu disse que foi um jogo cheio de emoções? Então, no início do segundo tempo, Chico diminuiu para o Mirassol. Alguns minutos depois, James empatou. E logo na sequência, o Mirassol buscou o empate, com Lucas Ramon. Placar final, 3-3. Na Copa Libertadores, o Palmeiras saiu com vantagem. Gustavo Gomes fez o primeiro. No final do primeiro tempo, Vitor Roque fez mais um. No final da partida, o River Plate diminuiu com o Martinez. O Verdão joga pelo empate no jogo de volta. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, tem o encerramento do jejum da prosperidade de José, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, com o apóstolo Estevão Hernandes, bispa Sônia Hernandes, com transmissão aqui na Rede Gospel de Televisão, Rádio Gospel FM e todas as nossas mídias sociais. Uma boa noite para todos vocês. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.